O narcisista, se você for caindo no jogo dele, acontece que você adoece. E ele guarda um momento ali que, se você vai alimentando aquilo, ele vai caminhando quase para uma perversidade. Bem-vindos a um novo vídeo revelador. Hoje mergulharemos nas profundezas da psicologia humana para desvendar o enigma intrigante: como identificar um narcisista. Prepare-se para desmascarar a personalidade por trás das aparências e aprender a reconhecer os sinais reveladores que muitas vezes passam despercebidos. Os narcisistas podem ser charmosos, carismáticos e aparentemente confiantes, mas por trás dessa fachada muitas vezes se esconde um padrão de comportamento que pode impactar relacionamentos e ambientes de maneira poderosa. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda e um pouquinho também de uma vaidade ou um excesso de medo de crítica. Não aceita crítica, né? Não aceita crítica. Em geral é isso, né? Porque assim, você se relaciona com uma pessoa e aí você fala com todo carinho: puxa, é tão chato às vezes quando você faz isso, falar da nossa relação, sei lá, em público, quando estão os amigos jantando, que por sinal isso é uma coisa horrorosa, né? Porque tem umas pessoas que resolvem transformar reuniões de amigos para fazer uma DR que não é feita em casa. Então eu noto assim, são pessoas muito difíceis de convivência, são pessoas que se acham cheias de razões e certezas. É porque ela se sente magoada, né? A pessoa interpreta uma crítica construtiva. Eu acho que qualquer crítica só vale se for construtiva. Se você não tem uma coisa para propor, você não pode falar para a pessoa. Você só pode criticar se você fala: olha, eu vou te dar um toque, faz assim, tenta dessa maneira. Eu acho que são pessoas muito difíceis para amizade e para qualquer relação afetiva, uma relação de mais convívio. Quando a gente vê assim, transtorno de personalidade, é muito mais difícil de tratar do que, por exemplo, um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, porque quando a gente fala transtorno de personalidade, a gente está falando, antes de ser uma doença ou um transtorno, é uma maneira da pessoa ser. Elas sabem às vezes que estão erradas, elas sabem, mas elas predispõem assim: se gostar de mim vai ter que ser assim. Como se fosse assim, amor incondicional. Se você me ama, você tem que amar todos os meus defeitos. Isso não é verdade. Até porque a gente está aqui, eu acredito muito nisso, para evoluir. A gente não está aqui para ser satisfeito e para ser paparicado o tempo todo. E eu costumo dizer que certos toques, assim, de dar, só quem é amigo. Porque assim, a gente só ouve aquilo que vem com uma nutrição de afeto. Acabam se envolvendo e buscando pessoas que se adaptem a essa característica. Então, tipo assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Então ela já busca pessoas com uma submissão a isso. Aquelas pessoas que imploram um afeto. E isso é uma coisa de estudos mesmo. A pessoa que está prestes a morrer, as horas que antecedem a morte, se ela está viva, é que ela tem mais necessidade de falar coisas que ela não disse, dizer coisas para pessoas afetuosas, pedir perdão por algumas coisas e lembrar de momentos felizes. Então, tipo assim, se a pessoa parte do princípio que ela não erra nunca, nem nesse momento ela vai ter essa generosidade, essa grandiosidade de no finalzinho ainda estar mudando alguma coisa. Narcisista existe em qualquer lugar, não é só na relação afetiva. Existe na família, existe no amigo, numa relação profissional. No trabalho, exatamente. Mas vamos primeiro botar uma coisa. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma doença, é um jeito da pessoa ser. É uma maneira da pessoa ver o mundo e se comportar no mundo. O narcisista é uma personalidade em que ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, para que você acha que dê a ele esse reconhecimento que ele quer. Ele sempre vai ter muita inveja dos outros, porque o narcisista, ele realmente acha que se você tem uma coisa boa, ele quer aquilo para ele, para fortalecer.
ele acha que merece ser melhor que você. Então, quando você tem algo, ele nunca vê, tipo assim, pô, coisa bacana, meu amigo conquistou isso. Ele fala assim, bom, ele conquistou, aquilo era pra mim. Se ele não tivesse conquistado, aquilo me pertencia. Porque, na realidade, ele não tem... Se essa pessoa que falou que seu parceiro é narcisista, essa pessoa vive uma solidão. Porque ela não tem uma parceria, na realidade. Não existe essa parceria. Não, porque assim, ele chega na vida sempre muito bacana, contando, em geral, uma história para você admirá-lo, para você admirá-la, nesse sentido assim, de ter a plateia, mas na realidade o que ele quer é que você ache ele maravilhoso. E tem uma coisa também, além de muito invejoso, o narcisista, se você fosse relacionar com o narcisista, por exemplo, um amigo narcisista, ele só fala dele. O quanto ele é maravilhoso, as coisas que ele fez. Se você vai desabafar alguma coisa, ele não ouve. Não, ele não ouve. Ou então ele fala assim, não, mas isso aí que passou é uma fichinha. Eu já tive isso. É uma competição, sempre pelo holofote. Na relação com o narcisista, você vai ser o holofote. Então você vai pegar a sua luz e vai botar para ele brilhar, vai virar para ele brilhar. Além de ser muito invejoso, o narcisista ele tem uma coisa, ele trai muito. Por que ele trai? É como se ele precisasse de uma reserva de holofotes. Então, por exemplo, ele tá bem com você, ele te conquistou. Aí ele fica assim, bom, essa eu já conquistei, esse eu já conquistei. Aí eu vou botar meus tentáculos para outro, porque é como se fosse um buraco que ele precisa o tempo todo que as pessoas reafirmem que ele é maravilhoso, que ele é fantástico. Ele tá buscando fãs, ele não tá buscando uma relação de troca, né? O narcisista, se você for caindo no jogo dele, acontece que você adoece, porque você vai se sentindo uma coisa inútil. E ele guarda um momento ali que, se você vai alimentando aquilo, ele vai caminhando quase para uma perversidade. No sentido assim de você ter que se anular totalmente para que ele tenha razão. Então, por exemplo, o narcisista, ele nunca fala assim, a relação acabou porque a gente não estava se dando bem. Ele vai dizer, não, acabou porque ela fazia isso. Vai inverter, vai dizer que quem traía era a pessoa. Tudo que ele fizer no sentido de denegrir a pessoa, ele instintivamente está falando dele. Porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça, admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria, né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então são pessoas que têm muitas vezes um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. E porque para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, no sentido, um narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem Eu acho que é a vítima do narcisista. Um mito, né? Eu acho que é a vítima. Porque eu acho que mais do que uma baixa autoestima,
O narcisista ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado, e eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso, ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais, ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma de autopercepção. Essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Você está pronto para desvendar o mistério por trás dos narcisistas? Se você já se viu preso em um relacionamento tóxico, com alguém que parece incapaz de empatia, que busca incessantemente atenção e validação, então este e-book é para você. Não permita que os narcisistas continuem a tirar vantagem da sua bondade e compaixão. Este e-book lhe dará as ferramentas necessárias para detectar essas personalidades tóxicas antes que seja tarde demais. Agarre seu exemplar agora e comece a proteger sua paz de espírito.